Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lucas Marques. Então vindo aqui nesse vídeo aqui pós-ENEM, falar um pouquinho aí sobre um tema que muitas pessoas vieram me falar no e-mail, que foi o aumento da dificuldade do ENEM, principalmente aí na prova do primeiro dia. As provas ficaram mais difíceis em 2016. Nesse vídeo aqui eu vou te falar matéria por matéria o que mudou, vou te falar também o que isso influencia no seu resultado, se isso vai mudar ou não a sua chance de entrar, de ser aprovado ainda nesse ano. E o que quem está estudando para o Enem de 2017, quem já vai se preparar para 2017, por às vezes não ter tido um bom resultado nesse ano, ou então até mesmo por ter feito esse ano o Enem apenas como treineiro, o que você vai fazer para se preparar de diferente. Então vamos lá. Pegando aqui nas provas do primeiro dia, gente, o que mudou, o que ficou mais complicado. Na prova de Geografia, História e Humanidades, a principal mudança foi um pouquinho mais de cobrança de conteúdo em relação à Geografia e História. Em geral, Geografia, existem muitas questões aí de 2009 até 2015 que eram muito mais interpretativas, questões que bastava você ler o enunciado, analisar o texto ali, analisar a imagem para responder. Esse ano ficou um pouquinho mais conteudista, tanto a prova de Geografia e História. Então, o que vai mudar na questão de preparação em relação à Geografia e História? Essa questão de você se focar mais no conteúdo na hora de estudar. Antes bastava uma boa análise para você ter uma nota razoável, agora isso não adianta mais. Outra coisa fundamental também de mudança no primeiro dia para você já se preparar de forma diferente foi na prova de Humanidades. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aí, se vocês ainda não viram ele, são um gráfico de questões mais cobradas no Enem desde 2009 até 2015. Então, com exceção da prova desse ano agora de 2016, vocês podem ver, por exemplo, que Humanidades, a gente tinha muitas questões de Sociologia e Filosofia na prova. Então, eram cobradas aí 4, às vezes 3 questões, e tá 9 porque essa daí tá um somatório de várias provas. Mas era em média aí 3, às vezes 2, 3, 4 questões de Sociologia e Filosofia, com citação de algum autor pedindo uma análise sobre o que esse autor falava. E esse ano foi cobrado muito mais questões de Sociologia e Filosofia, principalmente questões de Filosofia. Então, para você se focar agora no próximo Enem, para a próxima edição, estuda bastante Sociologia e Filosofia, porque está sendo cobrado com bastante peso no Enem, um peso quase aí como História e Geografia. Então vem sendo cobrado cada vez mais Sociologia e Filosofia, e esse ano foi um aumento bem grande, o que prejudicou muita gente que não estava preparado. Eu até um pouquinho antes da prova fiz algumas aulas comentando sobre o que deveria estudar para a prova, falei bastante aqui para as pessoas estudarem Sociologia e Filosofia, que é uma matéria que se você não souber os principais autores aí, desde a Idade Média até a idade, na realidade, da Grécia, Idade Grega para cá, então uns 2000 anos para cá, a gente teve vários autores aí que ficaram marcados e que você precisa de saber um mínimo sobre eles, porque na hora que o Enem te falar sobre esse autor, vai te pedir ali um contexto sobre o que esse autor falava, e se você não souber nada a respeito disso, não vai adiantar. Então, às vezes vai falar, por exemplo, de Platão, vai falar o que Platão citava, qual que era a linha de pensamento dele e de outros autores. Então, foca também em Sociologia e Filosofia, que vai ser bastante cobrado. Na segunda prova aí do primeiro dia, a prova de Ciências da Natureza, a prova de Biologia era uma prova que cobrava bastante Ecologia e mudou muito esse ano, não cobrou tanta Ecologia. Outra coisa que mudou também na prova de Biologia, que dificultou bastante a prova, em relação às últimas, aí ficou muito mais complicada. Então, em geral, caiu bastante a questão de ecologia e ficou mais conteudista. Então, como vocês podem ver, em relação a tudo que eu estou falando, em geral a prova ficou mais conteudista. A prova de física, na realidade, não mudou tanto assim a dificuldade em relação aos últimos anos. Já era uma prova complicada, com principal cobrança dessas matérias aí, eletricidade mecânica, óptica, termologia ondulatória. Não mudou tanto igual as outras. Agora a prova de Química em si, ela mudou bastante. A prova de Química já era uma prova complicada. Esse ano, mesmo quem tinha um bom conteúdo em relação à Química, não conseguiu ter um bom desempenho.
porque eles cobraram questões de alta complexidade na prova de Química. E passando já aqui para o segundo dia, gente, eu não vou comentar nesse vídeo específico aqui sobre tudo que foi cobrado nesse ano, sobre como que você vai estudar de diferente, porque esse é um vídeo introdutório. Nos próximos dias aí eu vou estar gravando vários vídeos falando sobre o Enem desse ano, sobre o que mudou, como que você vai se preparar para o ano que vem. Vou estar gravando vídeos respondendo perguntas e outros assuntos aí de relevância para a sua preparação para o ano que vem. Mas nesse vídeo aqui mais por alto mesmo, para quem estava me mandando essas dúvidas, o Enem ficou mais difícil mesmo, o que mudou, para já passar um pouquinho aqui do que mudou, e depois desse conteúdo aqui vou falar o que isso muda, tanto para o seu resultado nesse ano, quanto para a sua preparação para o ano que vem. Mas vamos lá, a prova de linguagem é uma prova que cobrava bastante interpretação de texto, não mudou tanto, interpretação de texto foi novamente a principal cobrança, mas diminuiu um pouquinho, a gente teve maior cobrança aí de conteúdo, tanto gêneros textuais, norma culta versus norma popular, bastante cobrança aí também de literatura e artes. Então seguiu a linha também das outras questões, ficou um pouquinho mais conteudista e menos interpretação. A prova de matemática em si, pela análise e comparação dos últimos anos, eu acredito que aumentou, mas aumentou bem pouco a dificuldade. A gente já teve aí de 2014, 2015 a prova aumentando um pouquinho o nível. O número de acertos em geral de 2009 até 2013 mais ou menos vinha subindo. Mudou um pouquinho em 2014, 2015, onde que eles aumentaram a dificuldade. E esse ano aumentou, mas não foi tanta coisa assim. Então, em geral, mantém muito em relação ao que vocês podem ver nesse gráfico aí. Também vou estar trazendo nos próximos vídeos aí sobre essas matérias. Se você ainda não viu alguma aula ao vivo minha sobre isso, pode ficar tranquilo que nos próximos vídeos eu vou estar comentando sobre isso. É só você se inscrever no canal para não perder. Então, o que vem aqui nesse vídeo, a principal coisa é o que muda. Olha, gente, o que muda é que facilita para quem estudou mais. Então, aquela pessoa que está mais bem preparada, ela certamente vai ter uma nota mais elevada do que às vezes a pessoa que estava tranquila na prova, mas não sabia nada do conteúdo, porque aí não adianta você ter uma boa análise ali, tá tranquilo para ler o texto com alta velocidade, nada disso adianta se você não sabe o conteúdo. E eu acredito que isso é bom, porque muita gente às vezes ia bem preparado para o Enem, mas às vezes chegava na hora da prova ali, não tinha uma boa interpretação por estar nervoso, não conseguia fazer todas as questões. E esse ano, para quem não estava bem preparado, não adianta mais você simplesmente saber fazer a prova, não está adiantando mais. Então realmente a cobrança de conteúdo ela está maior. E outra coisa também que mudou foi o aumento do leque de cobrança do conteúdo. Eu sempre comentei com meus alunos que de 2009 até 2015, por exemplo, em geral o Enem era uma prova bastante repetitiva. Às vezes aumentava um pouquinho a dificuldade em algumas provas, às vezes cobrava um pouquinho de conteúdo diferente, mas bem pouco. Em geral, 80% para cima do conteúdo era um conteúdo repetitivo. Esse ano não foi assim. Esse ano, como vocês puderam ver para trás, a prova, por exemplo, do primeiro dia, biologia mudou bastante, química aumentou bastante a dificuldade. A primeira prova, né, no caso aí, a prova de humanas aumentou bastante a cobrança de filosofia e sociologia. Então, em geral, eles pegaram coisas que não eram tão cobradas e aumentaram bastante, radicalmente a cobrança. O que isso muda é que não adianta mais você pegar as provas passadas e se focar só nela. Você tem que focar um pouquinho também no que pode ser cobrado. O que fazer, eu vou falar aqui disso aqui, aumentar o seu leque de estudo é você começar a estudar pelo edital do Enem. Eu acredito que muita gente não sabe disso, mas o Enem ele tem um edital do que ele pode cobrar na prova. É claro que nesse edital muitas coisas não caem, não é como se eles pudessem ali, tudo que vai cair na prova é tudo que pode ser cobrado. Agora, como as provas eram bastante repetitivas, de 2009 até 2015, eu acredito que nem valia a pena você ver esse edital, era mais inteligente você pegar o que realmente era cobrado e se focar nisso. Agora, esse ano eles mudando bastante, aí, pegando muitas coisas que não eram cobradas e aumentando bastante a cobrança, vale muito a pena você fazer uma análise do edital, um estudo do edital, e eu vou trazer aqui nos próximos vídeos, não sei se no próximo, mas dentro dos próximos vídeos aí, o edital do Enem, vou falar para vocês dentro de cada matéria aqui o que pode ser cobrado, vou
comentar um pouquinho também sobre como estudar cada um desses assuntos. Então fica ligado. Em geral, gente, se você está na dúvida se vai ou não vai ser aprovado esse ano, por mais que a sua nota tenha caído ou tenha sido a mesma que o ano passado, se foi a mesma que o ano passado, pode ter certeza que sua nota no Enem ela vai aumentar. Porque o Enem é uma nota que se baseia na média geral das pessoas. Então, como a nota de todo mundo caiu, se a sua nota se manteve a mesma, ela vai aumentar. Porque é como se as pessoas tivessem diminuído a nota, então o Enem compara com as outras pessoas, então se você não caiu, a sua nota geral ela vai aumentar. Então não precisa se preocupar, às vezes, se você teve o mesmo desempenho que ano passado e está desesperado, porque acredita que ano passado ficou por pouquinho, esse ano vai ficar por pouco de novo. Se esse for o caso, você provavelmente vai ser aprovado. Agora, se você foi mal demais, se realmente não sabia, e a questão é o que você tem que fazer um estudo diferente. Então se inscreve no canal, porque vou estar trazendo aqui tanto nesse ano como no ano que vem várias coisas aí para você se preparar, até conteúdo de estudo em si mesmo vou trazer aqui para vocês também. Então basicamente isso, não precisam se desesperar se tiveram a mesma nota que o ano passado, porque provavelmente seu desempenho vai subir. Agora se caiu bastante, aí não tem jeito, provavelmente você vai ter que esperar para o ano que vem para sua aprovação. Então um grande abraço, se inscreve no canal e até os próximos vídeos.